Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei a hora que você vai estar assistindo a essa reflexão, mas antes de mais nada, já vamos começar a nossa reflexão a respeito dos pecados capitais que a gente está fazendo, né? E aí, hoje a gente vai falar da avareza. Eu já vou compartilhando a tela aqui. Ah, Bom, então aí vocês já devem estar visualizando a tela. Bom, avareza. Uma conversa com a sua lembrança, uma escultura celular. Bom, o que eu quero dizer com esse subtítulo, né? A gente vai falar sobre a avareza. E aí, para início de conversa, a gente tem um subtítulo aqui: uma conversa com sua lembrança, uma escultura celular. O que seria conversar com a lembrança, né? O que seria. A gente tem como conversa um diálogo com alguém, né? Mas e com as lembranças seria o quê, né? E uma escultura celular, o que seria essa escultura celular? Já vai ficando a dúvida, esse questionamento para vocês aí. Então, secretando memória. Como que o indivíduo ele consegue se lembrar de alguma coisa, né? Ele tem que secretar a memória, né? Ele tem que remodelar o, os seus estilos, seus convencimentos celulares para trazer impulsos, as memórias, né? E aí ele faz assim, ele faz isso escrevendo nas matérias e escrevendo em si mesmo, né? Na sua automatéria, a sua automaterialização do entendimento, né? Todos nós, de certo, é certificado que nos desenvolvemos a partir das memórias que apelidamos. Então, o que seria esse apelidar de memórias? Não tem um sujeito que lapida na pedra até formar uma escultura, uma forma de arte, e nisso convencer ao espectador, ao apreciador dessa obra, de uma resignificação com essa matéria, com esse trabalho de esculpir. Bom, isso é desenvolver memória, né? Esse apelidar de estados, né? E esse apelido é um pulso que reinicia a complexa estrutura assimilada pela experiência afeiçoada pelo corpo. Então, esses pulsos, eles vão assimilando, né, eletromagneticamente um compasso, né, um encadeamento de contrações e descontrações, de todos os órgãos que estão sendo registrados nesse corpo de memória, né? Nesse apelidar de impulsos. Isso tudo é para gerenciamento, controle e certificação do mesmo, né? Isso aí tem vários tipos de formação de memória, né? Assim como existem várias formas de transformar a matéria, escrever na matéria. O estrago que a experiência nos faz se comporta pela frequência adaptada através do conjunto harmônico que coube adaptar a vibração de sua posição frente à acolhida, né? Então, em diversos é,
estragos de nós mesmos, né? Porque esse estrago aqui referencia-se às experiências que a gente é obrigado a comportar pela frequência, né, de pulsos de onda, né, impulsos que a gente busca adaptar no dia a dia através da esse conjunto harmônico é nada mais nada menos do que a nossa capacidade de se conformar frente a essas experiências, né, a se adaptar a elas. E aí esse trabalho, esse processo vai ficando criando um conjunto forte, bastante, né? Essa, essa experiência faz ritmo e nos adere, né, ao gerenciamento. É como se a gente tivesse mais à vontade para poder estar nesse estrago, né? Por esse estrago. É como um ensaio, né? Com a experiência. E aí, se você já ensaiou várias vezes, você já se sente mais capacitada para com essa experiência, né? Para passar por ela. E isso é memória também. Elementarmente, algumas memórias comem para sobreviver. E dessa comida, frequência de ondas semelhantes se encaixam formando peças, conjuntos habitacionados pelos conhecimentos desse cérebro, dessa árvore de raízes aéreas, né? Então, pegando o cérebro como uma árvore de raízes aéreas, que busca da elementariedade, né? Das formas de complexos instalados pelas memórias e os seus impulsos de contração e descontração de regiões, né? Em prol de arborecer, gerar frutos, né? E aí esses frutos são as memórias, são as sintonias, né? Os canais, os apelidos que a gente dá para poder, em um processo mais dinâmico, mais rápido, é, ser eficiente, né? Então, isso se dá, né, nesse hábito e nesse trabalho de fazer essas assemelhações com as ondas e criarem apelidos para elas, né? Esses apelidos vão funcionar como frutos e então vai conferir maior rentabilidade para essa árvore, para esse cérebro, para a operação, né, dessa memória. E aí vai secretar ela, né? Ela vai estar no pé. Um termômetro para remediar controle, né? Então, dentro desses apelidos, a gente tem vários termos que a gente usa, né? E cada termo gera uma temperatura diferente. E essa temperatura diferente exige algumas tarefas para serem alcançadas. E, e, e essas tarefas, elas são remediadas pelos nossos controles, com as nossas organizações. Para reconhecimento e controle desses estados, esses apelidos foram sendo assimilados e transformados em albuminas. Alguns de figurinhas que rimam e mineram a respeito da essência que argumenta transpirar performance, odor, estados e suas cobertas de valor, né? Sabor. Então, essa memória, né, ela foi conjugada no apelido e se transformou em um termo íntimo, com um sabor para ser assimilados e transformados, né? Essas transformações vão gerar álbuns de reconhecimento orgânico,
A gente dá albuminas, né, que são proteínas de sangue, mas nada mais é do que são classificações de figurinhas, né, termos que em nós rimam com propósitos que são credenciados por nós mesmos, né, na nosso trabalho de minerar a ciência e construir entendimento, né, a respeito dessas essências que nos argumentam ser performáticos, né, e nos cobrir desse valor para poder nos gerenciarmos, né, e termos memórias incomuns e memórias não comuns. Ao cheirar e receitar, aproveito, ao cheirar e receitar, aproveito entre clima e seu saldo, né, o saldo desse clima, atiram-se desventalistas, pessoas que inventam o desvendar, né? Eu vou desvendar isso inventando isso, para poder apelidar disso e saborear isso, né, e criar esse ritmo de gerência. Né? Que ao apreciarem a alquimia da vida, percorrem os artefatos, jogando as migalhas de pão para não se perderem pelo caminho. Então, isso nada mais é do que criar a estrada, né? Estrada no reconhecimento orgânico para com uma sociedade. Então, nessa alquimia de classificação, de apelidar e de fazer esses percursos várias vezes, caso alguma coisa esteja errada, os artefatos, né, que já a gente tem como diagnóstico, a gente volta pelas migalhas de pão, né, e encontra a essência de tudo, que é a energia e a nossa qualificação dela, né, o nosso trabalho íntimo para com ela. E aí restaurar essas energias para poder novamente fazer esses apelidos, né? Remediar as memórias, né? Esses termos que, se por por alguma alguma saída do percurso, se transformaram em apelidos não bons, sabe? Em frutos não bons. Mas existem aqueles que reconhecem a sintonia do perdão e se perdem por naturalidade, né? Tem aqueles que jogam os pães, jogam as migalhas no pão, percorrendo o caminho, e quando alguma coisa está errada, eles voltam por esse caminho das migalhas de pão. Agora, tem aqueles que saem do caminho, eles preferem não voltar por esse mesmo caminho, né? Aqueles que reconhecem a sintonia do perdão e se perdem por naturalidade das acusações que eles espiam, né, na forma de sua razão, que nasceu do brotar sobre a pressão e os moldes que permitem libertar da terra. São às vezes acusações, né, ou faltas de aderência, né, uma cumplicidade, um faro de que poderia ser melhor, né? Então, aí, ao invés de voltar pelo caminho das migalhas, volta por outro caminho e se perde. É, e e aí, dessa sensação, um produto, um sabor que apropria-se de exibir-se e modificar por exibicionismo retrátil, o efeito que por acobrear-se é uma cobrança, significa uma cobrança pessoal desse movimento, né?
coloca-se na mesa um vestígio para estacionar uma sintonia, um sintoma, né? Um sintoma de perdição. E aí se exibe, né, nesse apelidar, nesse valor, nesse fruto, né, que se perdeu. Você pode, às vezes, escolher, às vezes ser escolhido. A promessa é que desse vestido, o vestígio cresce barranco e no complexo estrutural irrigado com os termos que identificamos na associação, você receberá por nos refletir da crença, isso que velejamos e arquitetamos confiança para ser. Então, esse processo de amadurecimento da sociedade, do próprio ser, de construir estrada e para não se perder, jogar migalha de pão, e às vezes alguém que se perdeu tentou voltar, mas não conseguiu voltar porque reconheceu que precisaria de um perdão maior, né, porque acusou razões, né, para poder resignificar o seu processo, né, ou se libertar dessa sensação que esse ritmo, né, esse conjunto faz, né, de, de às vezes colocar a gente em uma semelhança que às vezes não faz bem, sabe? É, é só um efeito ilusório, né, de instantes e tal, ou é um tempo para poder se adaptar. É, então cresce esses vestígios todos esses vestígios na vida vão formando barrancos, né? Vão sendo barrancos. Esses barrancos formam complexos de estrutura, né? E eles são irrigados com os termos que identificamos na associação. Termos que denotam doença, esses termos que denotam uma desorganização, uma desassimilação do caminho. É, e por quê? Porque dentro dessa sociedade, dessa construção, precisa de arquitetar confiança, né? E essas aptidões geram desconfiança. É, vamos passar para o outro. Capitalizando essa conquista. Então, como que a gente é, vai capitalizar, né? Gerar um detector para esse estado, né? É, que vai cooperar em nós, fazendo um efeito determinístico de instantes, né? Para que a gente, na memória, nesse apelido, modifique o estado, né? Modifique o clima em nós mesmos, né? Esses termos, essas termologias funcionando na gente, né? Vibrando e formando esses encaixes celulares. Como? É, capitalizando essa conquista, né? Desinteresses para interessar-se no que permite refletir bem no outrem que se encontra a acatar ter, reino. Então, o interesse, né, a confirmação desse efeito vai do interesse do mercado, né, da venda, das pessoas que buscam em você, né, credenciar você através das pessoas, né, ou o desinteresse das mesmas, né. Isso em nós reflete o estado em que nós nos encontramos. E às vezes isso gera um engano enorme, porque
Às vezes nós estamos bem, mas o desinteresse dos outros para com a gente faz um influxo de termos, né, que gerenciam sinestesicamente sentimentos de álbum, minas, né, figurinos que a gente, nessa obrigação, se veste para poder organizar, né, nos organizar na sociedade e nos ver. Mas às vezes a gente está vendo uma falsa capitalização, né, do ser, né? E aí tem aquelas obrigações de confiança para com isso, mas é, é quase que quase que uns ataques mesmo, né, que a gente chama ataques de patógenos, né? Teto e ternura para sobreviver, esse conjunto arquitetônico onde os ingressos engrenam, provocando ousadas superfícies, microscopicomais, né? Então, são impulsos desses que vão formando somas e vão engrenando no nosso ser, né? Engrenando ingressos, né? Ingressos de interesses, né? Absorvicentes, que a gente absorve e por sentir essas micropsomas, né? São impulsos que nos obrigam a somar em nós. Efeitos, por exemplo, o que eu acabei de citar, o efeito do desinteresse para com nós. E aí a gente vai absorvendo isso e sentindo, e isso vai gerando obstáculos para a nossa memória, para o nosso processo de fazer memória e reconhecer o nosso bem, né, que poderíamos estar, o estado que poderíamos estar bem, por camadas de complexos termocinéticos, né? Então, isso principia cerrar o caminho para ser mais respectiva na doméstica intentualidade do seu comando. O que seria isso? Seria construir mais capacidade de, de degenerar um Estado. Ou seja, um Estado só. Por exemplo, quando você nasceu, o seu estado de felicidade era você é feliz se estar equilibrado, né? Aí você foi crescendo, aí esse equilíbrio foi falando assim para você: você é feliz só se estiver equilibrado. Tanto quando você nasceu era no colo, aí quando você cresceu era quando se você estivesse engatilhando. Aí depois passou um tempo, aí fala assim: você só é feliz se conseguir andar sobre os seus duas pés. Então, tá vendo como que vai ficando difícil? Vai criando uma expectativa maior. Hoje em dia, as pessoas, no subconsciente de muitas pessoas, elas só são felizes se estiverem sobrevoando ou estiverem no céu, né? Na certeza lá de Deus. Essas questões que vão dificultando, né? E quando você nasceu, não. Quando você nasceu, o ambiente interno de você conseguia ser feliz se tivesse no equilíbrio no colo de sua mãe, no colo do seu pai, de alguém, né? Que te carregasse, que te carregasse, né? E aí toda essa arquitetura, essa programação, esse conjunto de termos, né? Fez gerar essas respectivas absorvicentes, né? Quando a pessoa absorve, ela gera um impulso retrátil, como se fosse isso aqui, galera. A gente tem no nascimento. No nascimento a gente é meio que uma linha reta, assim. Aí a gente vai crescendo e aí um impulso aqui, ó, forma isso aqui, ó. Aí outro impulso forma isso aqui, ó. E outro impulso aqui. Então, no seu gerenciamento aqui você seria feliz assim, né? E aqui você só seria, quando você crescer um pouco, né, engatilhando,
para engatilhar, ser feliz, você colocou assim, eu vou ser feliz se eu conseguir me equilibrar engatilhando. Aí você criou esses pulsos aqui. Aí, quando você cresceu mais um pouquinho, você falou assim, eu vou ser feliz só se eu conseguir me equilibrar sobre as duas pernas. Então, aí você foi gerando isso aqui. E aí, hoje em dia, as pessoas são felizes se andarem no céu. Então, quanto mais condição você faz, mais serra você fica, né? Mais cheio de pulso você fica. E aí, a expectativa fica grande, né? Demais. E aí você se perde, né? Mas eu não sou feliz, eu não sou feliz, por que eu não sou feliz? Por que fulano é feliz e eu não sou feliz? Né? Aí a gente tem aqui essas questões. Ó. Às vezes a gente acaba embaralhando esses sintomas, né? E aí chegando nessa capitalização, né? Nessa conquista, uma conquista abaixo do que a gente precisava para ser feliz nesse instante, né? Lembra que é instantes. Né? Entre os estados do sim e do não, algumas escolhas ficam difíceis negar. Uma delas é a capitalização de ser em associação de seres. Pois de venda e reflexo de servir, ver, só de arrancar dar, avareza os sentidos que a comunicação dá. Então, se a gente tem comunicação, né, esse diálogo, como fruto, né, como perspectiva para nos manter equilibrado e ficar, diversas falas a gente vai ter que varrer e para sentir bem. Então, a avareza, ela nessa reflexão entra aqui, galera. Nesse varrer apelidos, varrer condicionantes de estados. E, e, e isso se torna um jogo em nós, né? Jogando a troca de valores, porque a gente recebe isso e aí às vezes a gente troca isso, né? Para gerenciar esses capitais, né? Essas capitalizações. Jogando a troca de valores, derivando a importância e os estados, as predileções que produzimos e que acreditamos sermos capazes de produzir, se fizéssemos parte do conjunto. Lamentamos e engrenamos a partir dos lamentos que damos aos remos, que nos adere desaderência. Tudo isso para continuarmos movimentando, saindo do lugar, ou pelo menos termos a impressão disso. Então a gente junta, né, esses apelidos e isso vai nos gerenciando estados de nós mesmos. Reconhecimento, né? Bom, eu tenho vários apelidos dentro de mim que me ajudam a chegar em estados, né? Isso é a árvore, né? O cérebro, o cerebrar, cerebrar. Derivando a importância desses estados, né? Se você condicionar as várias importâncias para esses estados, né? Classificando-as, as predileções que produzimos e que acreditamos sermos capazes de produzir, por exemplo, o profissional, né? Você enxerga alguém trabalhando e você fala assim, cara, eu também seria capaz de produzir algo assim, né? Mas para isso, aí você vem e se pergunta, mas para eu ser isso, eu teria que fazer parte desse conjunto, né? Fazer essa faculdade ou ser contratado por essa empresa. E aí, mediante isso, lamentamos. E aí, essas lamentações nos engrenam, né? Engrenam em nós apelidos e a partir desses apelidos de lamentos, né?
nós tentamos rimar, né? Aí a gente vai remando através desse conjunto de lamentos que nos adere sobre esse ponto de vista e às vezes nos desadere sobre outros pontos de vista que a gente poderia estar focando. Tudo isso para continuarmos movimentando, né? Para, saindo do lugar, ou pelo menos termos a impressão disso, né? É, e aí isso é uma forma de jogar a vida, né? Fazer trocas de valores. Esses estados e esses apelidos, reconhecimentos e tal. Por importunidade, agarramos os desvestígios que clamaram a nossa escolha por esse caminho. Então, às vezes, as pessoas nos elogiam e isso torna um desvestígio. Isso desvestigia a gente no processo, né? Da gente estar agarrando uma importunidade. É uma oportunidade, só que é, porque a gente se impõe a ela, né? É como se tivesse a oportunidade e o se impor a ela criasse um apelido em você. E isso é um desvestígio que clama a nossa escolha por esse caminho, né? Isso mostra o quanto, revela o quanto a gente está agarrado, esse desvestígio, né? Para com esse caminho, para com esse estado. E aí tem o tempo dessa atividade, desse estado. Algo que improdutividade de caminhar trouxe, desvendando a desculpa para a cultura esculturar. Né? Algo que, por exemplo, se você for tiver improdutividade, o seu estado vai ser um. Isso vai identificar em você e vai gerar uma atividade X até que essa mudança de estado possa ocorrer dentro de alguma oportunidade, você se impor frente a uma oportunidade. Isso é fazer arte com os próprios sentidos, né, da natureza. E tem gente que não se ocupa disso. Então, aí é um outro sintoma. Espera que os outros se ocupem para ela disso. Né? Então, ganhadores ritmados pela certeza de anunciar a ponto que mira destaque da união, camada social, valor capitalizado por atenção e sua publicação agrecolhida do outro. Então, essa sensação de ganhar, ela cria um ritmo, uma performance, né? Um estado, ah, uma performance, um estado, e aí até que gera-se uma certeza de denunciar em nós esse estado. Ah, por que que você está assim tão feliz? Tem alguma coisa estranha com você. Aí isso aí é até com que a pessoa já se conforme, né, com esse estado. A ponto que é, esse estado, né, ele cresce, vibra tanto que se destaca, né? E esse destaque dessa união confere a esse destaque uma camada social, né? Um lugar na sociedade, um valor potencial que diferencia uns dos outros, né? Um apelido, né? Diferente. E esse valor capitalizado pela atenção e a sua publicação agrecolhida do outro, por exemplo. Aí só algumas pessoas vão conseguir agricolher esse tipo de estado, né?
vão estar capazes para isso, para essa colher esse estado, né? E aí está o jogo, né? A troca de valores. Exame de provas, enxame de provas, né? São muitas provas. Varrendo as folhas, né, que caem das árvores, que caem dos nossos apelidos, de nós mesmos, né, desses estados, descobrimos que muitas delas se diferenciam de poucas. E a partir dessa sabedoria, procuramos saber varrer, que varremos tanto e tantas descobertas de diferenciar, descobertas de diferenciação. Não, peraí, ficou um pouco errado. Varrendo as folhas, né, varrendo essas folhas, descobrimos que muitas delas se diferenciam, né? Então a gente tem várias folhas, vários apelidos para esses eventos, esses sabores. E aí descobrimos que muitas delas se diferenciam, muitas folhas. Na verdade, todas as folhas, nenhuma folha é igual à outra. E aí se diferenciam de poucas. E a partir dessa sabedoria, procuramos saber varrer, que varremos tanto e tantas descobertas diferenciaram, né? Então, as nossas descobertas foram diferenciando. Para isso, apelidamos de quantidade. Então, essa questão de varrer e descobrir a diferenciação nos formou uma certa sabedoria. E essa sabedoria nos fez varrer mais. Procuramos saber varrer mais, né? E esse varrer, de tanto que a gente varreu, a gente descobriu a diferenciação. E essa diferenciação, a gente apelidou ela de quantidade. Então, para essa diferenciação, a gente chamou de quantidade, até que organizamos padrões de varrer as folhas e diferenciá-las, que apelidamos de escala, né? Aí a gente trouxe, criou uma certa aptidão por varrer essas folhas e um certo padrão que a gente chamou de escala, essa quantidade. E varremos as escalas tanto e acabamos apelidamos essas quantidades de escalas varridas de operações. E varremos tanto essas operações que esse agrupamento a gente chamou de valores. E varremos tanto os valores que apelidamos esses valores de viver. E varremos tanto o viver que apelidamos o de você, né? E colocamos um apelido, né? Você é vida. A avareza, a varriza, ou avarena, a venena, a venda, que salubrificamos para podermos varrer mais provas que povoarão o processo. Então, todas essas provas, esses vestígios, essas quantidades desse processo de varrer geram apelidos. E esses apelidos nos impulsionam a ser mais diferentes, a gerar mais diferenciais. E aí a gente tem uma palavra formando várias outras, né? E salubrificando para podermos varrer e provar mais, né? Essas esses processos, de povoar, né? de fazer caminho,
de um percurso liso fazer um monte de conjuntos de varridas, né? E aí a gente chega nessa slide aqui, ó. Machuca mergulhar. Então, no instante que o status escuta o estadificar no mar ondulando suas ciências do mérito saber por estudo, né? Esse estadificar no mar, essa ondulação de pessoas varridas diferentes de outras pessoas varridas, nessa ciência de mérito, de saber por estudar mais ou varrer menos, em complexo de varrer, com cuidado de apelidos, né? Aí eu varro com esse cuidado, eu varro com esse cuidado. Aí tem vários apelidos, né, de estados para esses varrenes. E examinar, resignificando as folhas que lhe albuminaram figura, indo contar histórias, né, contar quantidade de folhas, contar figuras, para contar em ritmos de esculturar, né, esses apelidos, esses novos sintomas, né, suas assinaturas avariçoadas em vida perpetuante, frequência de modificar instantes, avariçoadas, né, em vida. Essa dinâmica soa, né, e se propicia em criar mais um apelido, né, perpetuante frequência de modificar instantes. E aí vai modificando instantes, né? Instantes de diferenciações e tal. E aí, às vezes, isso machuca por diferencial de contraste, né? Diferen... É como se eu chegasse para a pessoa ela me falasse, ó, perto de mim você precisa ter esse tipo de onda para ser feliz, sabe? E às vezes você tem esse tipo aqui, sabe? Ou às vezes você tem esse tipo aqui. Então, esse mergulhar nessas pessoas, às vezes machuca por conta dessas modificações, né? Nesses estratos e necessidades de instante para se conter essa energia e se manter equilibrado na felicidade, né? E espancar a compactação dessas folhas, arrasadas em descompressão, nasceram para a vida e teram dela a fertilidade, salário e vírgulas de sua compor, instalação, está lá agindo na chique e indecente oração de se ver no espelho comidor de porquê. Pessoa come os porquês, né? Ah, mas por quê? Por quê? Por quê? E às vezes tem até as carnes, né? Carne de porco. Mas essas folhas arrasadas, né? Caídas da árvore, são sofrem a descompressão de terem nascido, né? Como assim? Eu nasci, né? E agora eu tô caída aqui para a vida, terem dela e aí elas caem e a vida busca dela a fertilização, né? Aí dessa folha caída, desse apelido caído, desse ser caído, muitas vidas, muitas naturezas buscam dessas folhas a fertilização. Às vezes a própria árvore do ser mesmo, né? Que é a reconscientização. Aquele processo, é aquele slide em que eu falo da pessoa buscando o caminho de volta, né? As migalhas que deixou no trajeto, nesse trajeto.
para buscar se fertilizar, né? Buscar o que errou para poder se consertar. E aí o salário e vírgulas de sua compor, de, suas vírgulas de compor estados, né? Os textos, né? Esses sabores que fazem vida. E o que são essas vírgulas, então? Essa composição? Bom, imagine que você é um texto, né? E aí a gente tem a Terra e você é um texto. E aí você tem aqui, você tem a sua casa, lá dentro da sua casa tem os cômodos, né? E aí a sua casa tem a família, né? A etiqueta, e aí ela gera um fogo, e que comunica com vários fogos. Esse fogo da sua casa, né? Ela está num terreno, e aí nesse terreno, a gente já pode voltar aqui, a gente tem nesse terreno, a gente tem a casa, e aí a casa, né, os cômodos, né, e a família, né? E aí tudo isso gera para o mundo, né, a natureza, uma árvore que dentro desses apelidos e desses trabalhos íntimos busca gerar frutos. Então, a gente tem esses frutos aqui, eles estão emparelhados, mas dependendo dessa família, dessa árvore, e eles vão ocupar vários lugares diferentes, né? Como se fossem competidores em uma piscina, e aí cada um vai buscar chegar em algum lugar dessa, dessa árvore, ou desse lá, ou para com esse processo caminho, né, de fazer modificação e tal. E inegavelmente muitos deles vão cair no chão e vão precisar de serem varridos. E aí a gente chega no ponto, né? O varrido, a avareza. Então, nesse ser, nesse comprimento, né? Nessa pessoa, a gente tem várias formas de organizar esses produtos, esses apelidos e esses estados. Então, a gente tem aqui como se fosse um ser, né? Um nariz, os olhos e a boca. E aí, apelido. Então, hoje em dia, nesse maquinário, funciona assim: a gente tem vários. É, por exemplo, aqui eu estava dando um exemplo, né, desses frutos. Então, esse fruto vai correr para cá, vamos supor que esse fruto vai correr para cá, esse fruto vai correr para cá, vai alcançar aqui, esse aqui, esse aqui, tal, sabe? E alguns frutos dessa árvore vão cair, né? Eles vão cair e vão precisar de serem varridos, né? E aí, tudo isso, essa questão do fruto, eles vão precisar ser varridos. Como que a gente varre esses frutos? A gente tem vários músculos, né, inclusive na nossa face, que gerenciam os estados, esses apelidos de estadificar as coisas, interpretar as coisas. E aí, quando a gente coopera muito com esses atributos sociais, a gente acaba no automatismo
sendo levado a fazer processos de varredura que não vão necessariamente organizar, né? Vão cooperar com um processo de infelicidade, né? Vai trazer essas fibras a ficar triste, vai fazer um negócio menos assim, né? Aqui aqui dentro da mente, né? E aí as fibras vão estirar para baixo. E aí esses frutos, né? Ou essas folhas, elas vão se juntarem em matemática de varrer e por avareza ela vai ficar triste, porque ela se juntou à sociedade na associação de valores e no automatismo ela se viu pior do que obrigada a vestir uma qualificação pior do que poderia se qualificar. Então, existem essas balanças, né, de contração, de influxo, né? E só que no cérebro, essas organizações são somatórias sinápticas que fazem, que fazem com que esses conjuntos de fibras organizem essas folhas, né? Por exemplo, essa vai para cá, essa vai para cá, essa vai para cá, como se fosse uma balança mesmo, galera. E aí essa vai para cá, essa vai para cá, e aí forma um estado X. É igual a X, né? E aí toda essa arquitetura, esse trabalho fascicular frente a uma operação, né? Isso chama varrer complexos de enzimas, de estados, de efeito, varrer várias propagações de impulso visual, sonoro, impulso futurístico, como se que fosse um texto mesmo e a sua face revelasse, né, esse texto, né? A pessoa consegue ler a face. Uma pessoa que varre bem, ela consegue entender isso. E aí, tudo isso vai causar efeito, né? No olho da pessoa, né? Dependendo da onde que as folhas estão varridas, esses conjuntos de folhas, né? Então, ou como que a pessoa recolhe ou deixa essas folhas, né? Para fertilização desses órgãos sensitivos e tal. Isso vai ter uma mudança de eficiência na vida e vai gerar o status. E aí a gente tem o status da pessoa, né? E aí todas essas organizações de folhas, né? Tal, varreu para cá, organizou essas folhas para cá, isso aqui fez para cá, né? Essas árvores, elas vão entrar no estado, esse estado vai se chamar você. Então, às vezes, você não é o nome que você carrega. O nome que você carrega é só uma sacola para gerenciar essas folhas. Catar, recolher, fazer adubação desses órgãos sensitivos, né? E nessa adequação. E lembre-se bem, pessoal, antes você precisava só de um colo da sua mãe, sei lá, uma coisa assim, né? Você que determina o quão você vai precisar para ser feliz, né? Qual que vai ser a sua faca de corte, né? Como é que vai ser? Né? Então, esse processo todo está sempre acontecendo. Isso é uma questão de avareza mesmo. Então, quer dizer que não a avareza não é boa, não é ruim. A avareza é bom desde que nesses complexos de balança você se entenda com ela, né? Por exemplo, aqui tem tantas folhas, aqui tem tantas folhas, aqui tem tantas folhas, e você consegue cooperar, varrer assim, tudo bem. Agora tem gente que varre tanto para cá, aí chega aqui, varre isso aqui, e aqui varre isso aqui, e aí peraí, deixa eu fazer uma organização aqui.
Aí se pergunta assim, por que eu não tenho uma eficiência para tal coisa? Mas aí a avareza não deixa, porque a pessoa vai lá, ela varre isso aqui para isso, né? Aí tem essa curva enorme de folha que ela varreu, impressionando ela nesse coisa. Aí, e aí podia varrer mais folha aqui para essa região, mas varre só isso aqui. Aí chega aqui para essa aqui, varre só isso aqui também. Aí para aqui, varre isso aqui, né? E nesse processo matemático, esse agrupamento de folhas aqui, às vezes não permite ser eficiente em certas áreas, né? Que precisam organizar essas somatórias de sentidos, né? Esses complexos de organização de folhas, que essas folhas, nessa analogia, são apelidos de estados, são os termos que nos ajudam a gerenciar os nossos estados. Então, a minha reflexão de avareza é mais ou menos voltada para esse sentido, né? Eu espero que vocês consigam entender, refletir um pouco nesse processo de encadeamento do que é a avareza e larguem mão de acreditar que a avareza é só juntar dinheiro, sabe? Que aí você limita muito o sentido da palavra. A gente tem essas folhas, né, esses estados, né, processos que às vezes nos incapacitam de gerenciar por conta de traumas, que juntam muitas folhas aqui e não permitem a pessoa, por exemplo, às vezes tem muita folha aqui, ó, ou aqui dentro, aqui no subconsciente, aqui, ó, tem muita folha aqui, que não permite a pessoa de fazer outras coisas. E aí ela precisa de ajuda para poder pegar essas folhas, varrer um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, um pouquinho para cá, para ficar tudo mais organizadinho, né? Esse complexo de folhas. E melhorar o lar, né? Melhorar aonde se encontra trabalhando, né? Essas adequações, né? E aqui, pessoal, não sei se vocês perceberam, mas isso aqui são balões de diálogo mesmo, viu? São esses diálogos que determinam o sabor, né? O estados que vai chegar nesse fim aqui, ó. Então, tudo isso aqui são balões de diálogo. O diálogo é a sua forma de organizar e de se relacionar com essas folhas, esses, esses enxames de energias, como que a gente fala? De condenações, né? De acusações, né, dos seres. Então a gente tem que limpar essas acusações. Então hoje a reflexão foi sobre a avareza. Eu espero que vocês tenham curtido um pouco, fazer essa reflexão sobre o pecado da avareza, né, o pecado capital. Aí, na próxima semana, a gente faz mais uma reflexão de algum pecado, até fechar as reflexões. Se deixa aí nos comentários aí o que você entendeu, né? Tem várias coisas para ser entendidas, várias formas de entender. Se você não entendeu, deixa aí nos comentários alguma coisa, algum sentido do que você não entendeu, para a gente tentar encaixar algum sentido e fazer você entender alguma parte dessa reflexão. Peço o seu joinha também, né? Desse final de vídeo. E para que você também possa se inscrever no canal, compartilhar com seus colegas esses vídeos, se você gosta e sabe de alguém que vai gostar também. Eu vou ficando por aqui então.
Deixo o meu forte abraço para você e a gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu!